Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início aí à nossa reunião do Conselho do quarto bimestre, tá? Aviso, então, que ela vai ser diferente das outras, porque, basicamente, nós já temos uma grande ideia do funcionamento e do fechamento das notas. Então, nós vamos revisar algumas situações, e aí na terça, quarta-feira, nós finalizaremos com a parte do quinto conselho, tá? Então, só para lembrar todo mundo aí, faz um tempinho, né, precisamente desde o dia 7 de dezembro, que nós estamos organizando já a finalização do bimestre aí. Fizemos uma reunião no dia 7, fizemos uma no dia 14, e fizemos essa terceira agora no dia 21, e faremos a última no dia 23. E aí, apesar da ansiedade de todo mundo, né, que esse ano é um ano complicado para todo mundo, a gente precisa ficar atento a algumas situações que já foram decididas para não ter problema nenhum de lançamento. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que estão contrárias ao que foi discutido e combinado nessas reuniões que nós tivemos ao longo do ano aí. A primeira coisa era prestar atenção, nós lançamos isso lá no dia 14, o combinado da digitação das notas era até dia 16, ao meio-dia. Boa parte dos colegas, sim, cumpriu todo o cronograma, fez tudo certinho, nós imprimimos, mas teve gente que não fez. Então, possivelmente, pode ter algumas inconsistências nas atas que vocês assinaram, mas já adianto que a principal ata vai ser aquela do quinto conceito. Tá? Mas vai aparecer isso, pode aparecer alguma coisinha errada pelo prazo e tal. Né? Depois eu vou mostrar que pela sede eu tenho controle do quem fez o último lançamento das situações. E aí também a gente lembrou que no dia 10, se eu não estiver enganado, até mandamos um comunicado, teve a avaliação diagnóstica de retorno, ADR, uma série de professores entre o dia 17 e 18 passaram aqui e pegaram as provas e muitos deles digitaram. Tá? Então isso eu acho que não tive tanto problema assim. E aí a reunião de hoje e a reunião do dia 23, né, o final. E aí eu vou lembrar que no dia 23 e no dia 28, todos deverão, aqueles que não fizeram, né, passar aqui para assinar os últimos documentos aí do ano. Eu lembro o seguinte, alguns professores que já passaram no dia 17 e 18 já começaram a assinar, só que alguns documentos não estavam prontos. Então, dessa vez, quem não assinou ainda, as atas do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, ata do quinto conceito, e também as atas de atribuição. Então, os professores efetivos, os professores Fs, precisam passar aqui na escola para assinar as atas de atribuição. E aqueles professores que fizeram o diário manual, diário de papel, precisa passar aqui para entregar esses diários. E aí já adianta o seguinte, maior atenção na hora de finalizar os diários. Não tem muitos problemas, mas todo mundo tem que lembrar que no primeiro bimestre, até dia 16, fez um pouquinho mais para frente, tivemos aula. Então, todo mundo que fez chamada, né, e foi feito, tem que colocar a falta. Ah, mas Renato, mas eu já fiz. Teve gente que não fez, então precisa deixar isso claro. E precisa anotar em algum momento do diário, pode ser no campo de observações, mas aquele campo é muito pequeno, pode ser lá atrás, né? Não vou lembrar exatamente qual é o número do campo, mas tem aquele monte de folha lá que quase ninguém usa, anotar o que aconteceu. Então, tivemos uma pandemia, suspendemos as aulas. Ah, mas isso é claro. Com o papel isso não é claro, isso precisa estar escrito lá. E as coisas precisam ser coerentes, no seguinte sentido. Se você fechou o seu primeiro bimestre com nota, você explicou isso no primeiro conselho. Você foi e falou, olha, eu tive notas, eu tinha atividades até março, eu usei essas atividades para fechamento do bimestre. Ótimo, isso está contido lá no seu diário, bonitinho. O segundo, terceiro e quarto, segundo e terceiro, né, acho que a gente não teve essas atividades. Então, você também disse isso claro para mim, lá na reunião do conselho, está gravado. Olha, eu não tive condições de fechar a nota porque eu não recebi as atividades. Beleza, está registrado lá. E no quarto bimestre, tem o fechamento, porque a partir do dia 21 de outubro, a escola abriu,
para receber as atividades. Então, tinha situação para isso. E aí, no dia 7, nós finalizamos o relatório dessas atividades e enviamos para você, passando todas as orientações. Então, por favor, prestem atenção nesses mínimos detalhes, porque eu presto atenção e caso não esteja como deveria, eu vou pedir para refazer. Pode passar aí, João, por favor. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção foi o que nós combinamos lá dentro dos critérios de encerramento. Nós colocamos PS, S, NS e NC. E foi clara a explicação, né? As pessoas que lançaram nota no primeiro bimestre não deveriam lançar, não precisariam lançar nota no primeiro bimestre, usando essa planilha. Só o segundo, terceiro e quarto bimestre. Mas tinha que fazer. O segundo, caso você não tenha feito, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas se você já tivesse feito o primeiro, tinha que fazer o segundo, terceiro e quarto. No dia 16, às 9 horas da manhã, alguns professores ligaram aqui na escola, porque nós questionamos por que não tinha feito ainda o lançamento, e nos perguntaram, nossa, mas era para digitar o segundo e o terceiro bimestre? Né? Faltando algumas horas para encerrar o prazo, porque nós temos prazo. Tá? Então, são situações que não deveria ter acontecido. Tá? Então, vamos prestar muita atenção nesse sentido aí. E é claro, não é para digitar ou para escrever PS, S, NS e NC no diário, até porque isso era só para planilha. A planilha você iria responder como deveria responder. Como passa essa parte aí, João, por favor? Não, vai mais um pouco aí. Aquela definição a gente colocou aí. Isso. A planilha era para você colocar isso, e não o conceito. E aí tem diário que eu recebi com essas PS, S, NS, NC. E aí não tem, o Estado não usa mais essa nomenclatura. A escola usou para definir uma planilha e mostrar para vocês, entregar para vocês. E aí vocês, os professores da sala, iriam definir qual seria essa nota de acordo com o que vocês conhecem dos seus alunos, certo? Era simples assim. Se você colocou isso como anotação no diário, tudo bem, mas você não pode ter colocado isso lá no campo de fechamento. Não era essa a orientação, em nenhum momento a gente falou isso. E outra coisa que é extremamente importante, lá no campo de justificativa principal, era para estar esses dizeres aqui, ó, notas e faltas lançadas, alteradas, em conformidade com a reunião do dia 7. Pronto, era só isso. Tem que escrever isso. Só isso. Notas e faltas lançadas, alteradas, em conformidade com a reunião do dia 7. Lembrando que, no decorrer do processo, devido a um comunicado, que eu não vou lembrar exatamente o número agora, a gente colocou 5 para todo mundo, só para alimentar o sistema, mas todo mundo sabia, foi esse o acordo, que isso seria alterado posteriormente. Posteriormente, esse era o momento. Então, você tem que apagar aquele texto e escrever isso daqui. Notas e faltas lançadas, alteradas, em conformidade com a reunião. E essa observação aqui, os alunos NS e S foram inseridos na lista de recuperação, isso é uma observação nossa. Eu encontrei isso na justificativa de alguns professores. Tá? Então, apaga, bem? Apaga e lança o que foi combinado. E outra coisa também que foi combinado é que esses alunos aqui, o S era um não satisfatório, certo? Mas ele tinha que ficar com 0 faltas. Agora, o NS era o total de faltas. Então, tinha que deixar sem nota e no campo de falta tinha que colocar quantidade de aulas dadas. E aí o João foi bem generoso e fez a tabelinha lá com todo mundo. Quem dá tantas aulas, aqui ó, tem X, quem dá Y aula, e aí vai. Dá para aparecer isso. Isso não está aparecendo ainda. Tá? Eu estou verificando aqui. E aí acontece o seguinte problema, eu não vou conseguir verificar tudo isso, é muita coisa, muito detalhe que é seu, no seguinte sentido, foi combinado, foi orientado, dúvidas, era só procurar a escola, a gente sempre resolve isso. Bem, então, por favor, prestem atenção nesses detalhes
são um complicador para todo mundo. A gente tem que, pelo menos, esse ano, principalmente, deixar tudo redondinho. Tudo tem que estar de acordo com o que decidimos. E decidimos isso juntos. Abrimos espaço para que todo mundo falasse, para todo mundo mostrasse as suas ideias. Apresentamos as ideias, mas estávamos abertos à sugestão. Até porque uma coisa é a escola, é nós aqui da escola que recebemos uma porrada de alunos no sentido que eu tenho que dar conta no geral, e uma coisa é cada professor que tem a sua turma e a sua sala, que tem uma condição que esse ano ficou muito difícil, mas que tem uma leve noção, aí, principalmente os que estão aqui há mais tempo, de quem são os alunos, então como deixar as coisas organizadinhas, tá? Então, por favor, todo mundo, tá, vai ter que verificar isso depois. Se tiver feito, né, se tiver já organizado, não vai ter problema nenhum. Tá? Mas se não tiver de acordo com as nossas orientações, por favor, arrume. Professora Edmila? Não, você falou do PSS e tal, mas a disciplina do Inova, você lança, é quase igual, é ET, eu não lembro a nomenclatura, mas assim, não é também números, né? Então, no Inova, eu lancei assim. Não, no Inova não é um problema. O problema não é o Inova. Ah, tá Inova, bom, a gente porque você entende falou como aí, até funciona tinha lá. comentado com o João, aí eu não lembro, eu sei que é ET, que é... eu não lembro agora, mas é alguma coisa assim. O ET era totalmente satisfatório, alguma coisa Isso. assim. Não, mas fica tranquila, Edmila. O Engajamento, problema... engajamento, Isso. tá Mas bom? o problema não é o Inova. O pessoal do Inova até ficou mais fácil dentro dessas nomenclaturas aqui. Tá? Mas não é o Inova. Estou dizendo as outras disciplinas do núcleo comum, né, como devem funcionar. E aí, eu vou compartilhar uma tela aqui. Isso, olha, João. Deixa eu ver se está certo. Ó, estou compartilhando com vocês a minha visão sobre o fechamento. Então, aqui no canto superior esquerdo tem o caminho que eu fiz, né? Início, diário de classe, fechamento, lançamento. E aí, assim como vocês, eu preencho toda a nomenclaturazinha aqui. E aí eu vou escolher isso aleatório, tá, pessoal? Lembrando o seguinte, eu não lembro exatamente quem são as pessoas, eu não consigo toda hora decorar quem está com aula de tal coisa, tá? Eu não consigo fazer isso. E aí, quando abre para mim, eu estou vendo disciplina e o que o cara fez. Se eu quiser saber quem é, eu vou ter que ir lá descobrir quem... Descobrir não, né? É lembrar quem é o professor. Então, eu não estou com isso na cabeça agora, tá? Então, eu vou usar aqui como exemplo, e aí, dependendo de quem aparecer, paciência. Eu estou usando aqui, ó, se vocês olharem bem, o quarto bimestre, que é também como aparece com vocês, do oitavo B. Então, eu visualizo aqui. E aí, ó, vai aparecer assim para mim. Quais são as coisas, né? Eu vou olhar aqui, ó. Isso aqui não aparece, mas o último lançamento que foi feito aqui, foi feito no perfil do professor, foi feito no dia 11, às 3h pouco da manhã. Tá? Então, tudo isso aparece para mim aqui. E aí eu tenho aqui o que foi, o que nós combinamos, tá? Aqui, ó, tá as notas de todo mundo, não tem falta, tá? Então, ó, quem está transferido, aqui está em branco, ó, como foi o combinado. O aluno NC, ele ia ficar em branco com total de faltas. Então, nessa disciplina aqui, deu 22 faltas, o professor veio e colocou aqui, tranquilamente. E aqui, né, o Chico tem que colocar. Já está claro o texto que tinha que colocar. Tá? Então, essas coisas que tem que ver. Tem uma coisa que é interessante também para mim, é isso aqui, ó. Se vocês olharem aqui, o que está aparecendo aí, o perfil, quem fez o lançamento no dia 16, às 7 horas da manhã, 12 minutos, foi o diretor. Ele está aqui, ó. Tá? A gente lançou a mesma nota, o diretor lançou a mesma nota para todo mundo. Por que o diretor lançou a nota para todo mundo? Porque o professor não cumpriu com as suas obrigações, como era combinado. Então eu vim, lancei, nota que eu achei que não ia prejudicar ninguém,
Coloquei a justificativa, lançamento de aulas dada, ponto final. Ah, mas se você fez errado, a gente decide isso no quinto conceito. Então, lá no quinto conceito, a gente vai verificar isso daí e o resultado final vai ser decidido pelo professor. Então, eu posso ficar tranquilo nesse sentido. O problema aqui é, eu tenho que alimentar o sistema. Se eu tenho que alimentar o sistema, eu faço isso. Eu tenho a minha justificativa, eu tenho o perfil de quem lançou, e aí depois eu resolvo essa situação. Tudo bem? Quer dizer, nós iremos resolver juntos, porque o importante aqui é o quinto conceito. Tudo bem? Então, por favor, é esses detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção. Então, aqui, de novo, na justificativa principal, notas e faltas lançadas e alteradas em conformidade com a reunião. Tá? Tudo que nós fizemos nesse ano inteiro, nós fizemos relatório bimestralmente, semanalmente, em alguns dias, e enviamos para a DE. Teoricamente, o núcleo pedagógico sabe de tudo o que aconteceu. Nós colocamos o link nos arquivos de todas as reuniões. Então, se a diretoria de ensino de Caraguatatuba, ou qualquer outra diretoria, quiser saber o que aconteceu, como foi a reunião, eles têm lá acesso ao link e eles verificam o que foi combinado e o que era para ser feito. E aí eles comparam isso com a sede, tá? Então, essas informações estão lá. Tudo bem? Então, o que eu quero, de novo, verifiquem essas situações. Essa justificativa específica aqui, ó, por cada aluno, não precisa. Por quê? Porque nós estamos fazendo a justificativa principal, a justificativa geral. Bem? Então, é esse detalhe aí que eu quero que vocês verifiquem aí. Aí, quando eu venho aqui no quinto conceito, essa mesma turma, vem um alerta. Peraí, deixa eu falar isso aqui. Vem um alerta dizendo o seguinte, olha, se aparecer nota quebrada, você tem que arredondar. Só isso. Né? Essa quer dizer a resolução 62 de 2019. Tranquilamente. Não é problema para ninguém. E aí vem aqui. Vai aparecer quem lançou, tal. Então, nesse primeiro momento, a gente não tem ninguém reprovado. Até porque as pessoas que ficariam reprovadas, ou melhor, a decisão da reprova vai ser feita posteriormente. Então, quem colocou aprovado porque está tudo certo, acho que essa disciplina deve estar, beleza. Não, aqui, ó, colocaram retido. Não existe retido ainda nesse momento. A gente combinou de deixar isso em branco. Então, isso tem que ficar em branco. O professor vai vir aqui depois e resolver essa situação. Ninguém, até o momento, foi retido. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco, mas saiu uma resolução 95, que só reafirma aquilo que já foi dito nas outras resoluções sobre o fechamento. Eu não vou lembrar exatamente a data, mas lá para janeiro, depois das férias, provavelmente no meio do planejamento, os professores em conselho de classe irão se reunir e vão decidir quem vai ser reprovado e quem não vai. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, ninguém retido. O NC, o que a gente faz? A gente deixa em branco. A sede diz que vai aceitar, tá? E vai ficar isso daí. Então, não vamos ter retido nesse primeiro momento. Você vai ter que vir aqui e deixar em branco. Não vai fechar. Não, vai fechar sim, porque eu já vi algumas turmas que está em branco e está fechado. Bem, então deixa eu pegar aqui outro, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Como eu tinha lançado os outros bimestres que estavam em branco uma nota só, aqui já veio automático. Essa menina aqui, ó, a Maria Eduarda Santos da Silva, que é NC, aí aqui ficou tudo em branco. Bem, tem outro menino aqui também, que é NC, esse cara aqui, ó, onde lá na outra disciplina, um professor colocou retido, e aqui fica em branco, tá? Então tá fechando tranquilamente. Tá certo que a promessa da SEDUC era aparecer aqui, recuperação, mas não apareceu. Então, se não apareceu, a gente deixa em branco, sem problema nenhum. Tá? Se eu clico em salvar, eu faço alguma alteração. Como não é o meu objetivo alterar nada, vai ficar assim por enquanto. Tá? Então, detalhes. Verificar todas as justificativas. Depois, lá no quinto conselho, se tiver algum aluno reprovado, deixar em branco. Tá? Se você já lançou nota do primeiro bimestre,
Não era para você ter alterado nada, só altera quem não tinha lançado, por não ter as atividades, como foi dito na reunião do primeiro bimestre. Bem? E aí, na reunião, nós vamos fazer na quarta-feira, que será a nossa última reunião, nós vamos só pensar em quinto conceito. Por quê? Eu não vou mexer em quem foi aprovado, a gente só vai sinalizar aquelas pessoas que ficarão em recuperação. Até porque o processo de recuperação demanda aí um certo esforço também por parte da escola e uma certa autorização, não só da prefeitura, então tem que ter um decreto onde o prefeito autoriza que isso aconteça, e também dos responsáveis, tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Uma professora aí pediu a palavra, por favor. Oi, Renato, é eu, a professora Viviane. Viviane. São duas questões. A primeira é em relação à justificativa. Eu coloquei aquela justificativa, notas e faltas, naquele campo do lado do aluno, aluno por aluno. Sim. Aí eu tenho que tirar e colocar só lá embaixo, é isso? Eu, particularmente falando, não acho necessário colocar. Se você colocou, deixa lá, mas coloca aquela justificativa principal embaixo, porque aí dá mais trabalho. Tá? Então, coloca aquela justificativa embaixo e deixa lá, já que está colocado, sem problema nenhum. Você só vai ter que prestar atenção se, por exemplo, a justificativa colocou, o aluno, peraí, pode ter isso naquele momento, isso é só posterior, não sei o quê, porque dependendo do bimestre, nós não teríamos recebido nada dos alunos, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Peraí, é que cortou o comecinho da sua fala, dessa última fala. Eu tenho que tomar cuidado com o que seria? Por exemplo, se o aluno está sem nota, é isso? Não, você só tem que tomar cuidado com o que você escreveu na justificativa. Então, por exemplo, se você escreveu lá que o aluno não entregou nada, né, essa justificativa não tem fundamento, ainda mais no segundo, terceiro bimestre. Eu coloquei aquela justificativa, notas e faltas lançadas de acordo com... Mas aí eu fiz isso em tudo. Tá. Todos os alunos em todos os bimestres, entendeu? Não tem problema. Do lado, eu não coloquei na principal, mas vou colocar. E outra coisa, eu alterei a nota do primeiro bimestre, porque eu tinha lançado 5 para todo mundo. Aí eu alterei de acordo com as entregas e coloquei a mesma justificativa. É que você falou que não era para ter alterado quem já tivesse lançado agora, no fim. Vamos lembrar. Não era para alterar, Viviane, só quem, lá no conselho do primeiro bimestre, disse que tinha fechado as notas com as atividades que tinha recebido dos alunos. Quem alterou, porque a gente combinou naquela reunião emergencial, porque a SEDUC tinha lançado uma informação esquisita, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, quem já na gravação do conselho falou o seguinte, olha, eu lancei as notas do primeiro bimestre de acordo com as atividades que eu tinha antes da pandemia. Tudo bem, sem problema nenhum. Agora, quem disse que não tinha lançado as notas porque não teve atividades suficientes, aí beleza, você vai lá e altera. Então, muito obrigado, tá? Nada. Então, deixa eu voltar para cá. Sou eu aqui. Peraí, fala de novo que eu não entendi. Professora Edmila está com o braço em pé. Tá. Palavra sua, professora. Eu esqueci, desculpa. Tranquilo. Então, volta lá para aquele PPT lá, Paulo, por favor. João, por favor. Então, volta lá no começo mais uma vez. Tá, deixa aí. Então, pessoal, essas são as informações. Eu estou imaginando o seguinte, estou imaginando que tudo do quarto bimestre
foi lançado de acordo com a reunião a reunião do dia 7. Tá? Por essa razão, nós não vamos deliberar essa reunião agora, até porque a ideia não era essa. A ideia, então, é que vocês verifiquem se está tudo organizado com as orientações, como foi orientado. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Vai lá, Daniel. Ô, Renato, bom dia. Mano, não, com relação ao fechamento, acho que eu fiz conforme aí o orientado aí, tá tudo beleza. Eu tenho uma dúvida só no diário. Lança o que nesses dias de dezembro lá? Ou não precisa lançar nada? Lança no que dia? Dezembro, mano. Dezembro. Ó, Até porque aí em dezembro já entrou o último roteiro, né? Que era das 2 semanas. Que era o prazo sim. que a gente deixou para eles colocar a atividade em dia e tudo mais. Só que eu não lancei nada ainda em dezembro. Aí Então, eu mas não sei. já dá para lançar isso, né? Ah, beleza. Semana de recuperação intensiva, tal. Uhum. Colocar as Aí atividades em dia, dos Isso. roteiros, da pandemia. Tá, Uhum. E beleza. aí, 21, reunião do quarto bimestre, o conselho do quarto bimestre, 23, encerramento. Que ainda está conforme o calendário oficial lá da escola. 21 e 23, né? Isso. Beleza, valeu. Então, você está fazendo o manual ou você está fazendo online? Não, mano, eu tô fazendo online. Ah, ufa. Porque não, por isso que eu tô perguntando, que aí agora já era, só colar lá. Até quarta-feira eu já terminei isso aí, já tô sossegado. Pô, tranquilo, então. Professora Maria, por favor. Bom dia, diretor. Bom dia a todos os colegas. Sou Maria da Conceição Macedo Vidal, professora de Língua Portuguesa e Literatura. Minha dúvida, que meu diário é online, já está todo pronto. Hoje é conselho de classe, eu lanço no diário. E amanhã, o que eu lanço no diário? Por gentileza, me responder, o coordenador. Amanhã e quarta-feira. Alô? Amanhã continua, pode lançar a recuperação intensiva de novo, e na quarta-feira, conselho do quinto conselho. Alô? Alô? Por favor, responder. Não ouvi. Você não está me ouvindo, Maria? Agora estou. Dia 21, Amanhã que é hoje, continua. Só um minuto. Amanhã Amanhã eu coloco o quê? deixa eu falar, professor. Sim. Hoje, conselho do quarto bimestre, amanhã continua a recuperação intensiva e quinta-feira e quarta-feira, conselho do quinto conceito. É porque está cortando, João. Tudo é conselho de classe, então. Alô? Amanhã continua o trabalho dos roteiros finais. Entendeu? Porque os roteiros não foram até o dia 18, que foi sexta-feira. Professora, continua o mesmo roteiro. O João, dá para falar um pouquinho mais alto? Não estou conseguindo ouvir. Alô? Ô, professor, espera um instante que a conexão está ruim, mas a gente já responde a sua pergunta. A sua A conexão voz tá está ruim. perfeita. Okay. Tá, mas espera que a gente já responde, tá? Fica tranquilo, eu já respondo, que aí eu falo no final tudo novamente, caso necessário. Bem? Então é só essas duas questões, professora Maria. Tá, já respondo. Calma aí. Adriana, por favor. Oi, bom dia, Renato. É a primeira vez, né, que eu atribuí aula. Desde quando eu comecei agora a trabalhar assim, eu fui eventual, então assim, eu nunca tive o compromisso de fazer diário, né? Então assim, não tive, encontrei algumas dificuldades, mas a professora Irene me ajudou bastante. Eu estive na casa dela, né? Eu só tenho uma sala, então eu só tenho um diário para entregar, ele já está pronto.
E eu fiz o lançamento de nota conforme as orientações, eu acho que está tudo certo. Mas eu gostaria, assim, eu sei que para você é quase impossível verificar, né? Professor por professor, turma por turma, mas eu gostaria de pedir a gentileza, se não for muito, para você só dar uma olhadinha se eu tenho que corrigir alguma coisa, mas eu acho que não, que está tudo certo. E se antes de eu entregar o diário no prazo estipulado, que seria no dia 23, se eu poderia levar amanhã, se caso eu tiver que refazer, mas eu acho que eu não vou ter que refazer, tá certo. Mas eu gostaria de saber se eu posso ir levar um pouco antes. Então, vamos lá. No dia 23, de 23 e 28, como eu estipulei, então quem puder trazer antes, beleza? Se tiver, a gente vai receber e eu vou olhar os diários. Se tiver tudo em ordem, olha, tá tudo em ordem. Se não tiver, vai ter o tempo de você ficar aqui e refaça. Então, como eu disse naquela outra reunião, os professores vinham no dia 17 e 18 e já começariam a assinar as coisas, todos aqueles que antes disso, desde que esteja todo organizado e fechado como deveria, quiserem passar aqui nesse meio tempo para entregar as coisas, nós vamos receber. Se tiver tudo em ordem, está tudo em ordem, já vai ficar aqui registrado que você entregou. Se não estiver tudo em ordem, nós vamos orientar para ver como é que vai melhorar e o que vai ter que corrigir. Tá? Então pode ficar tranquilo. Se vier aqui entregar, só avisa para a gente antes o horário, que aí eu já pego o diário. Se eu estiver conseguindo fazer isso, eu verifico o que precisa ser feito. E se não tiver, já fica aqui na escola sem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Professor Ricardo. Bom dia a todos. Bom, Renato, a minha dúvida é referente ao meu diário. Eu comecei fazendo de papel o primeiro bimestre, depois alterei tudo para o online. Então, peguei um dia, sentei para fazer todo ele online. E referente também a outra pergunta, é sobre a quantidade de aulas, porque lá eu coloquei de acordo com cada aula que eu dou na semana para os alunos. Aí eu fiquei com dúvida nisso na hora do preenchimento de colocar a quantidade de aulas. É isso. Professora, se quem começou de papel depois transferiu tudo para online, é tudo online. Então não precisa nem pensar em fazer o negócio de papel novamente. Se já está tudo certo, está o primeiro, o segundo, está tudo certo, pode ficar tranquilo. Para auxiliar essa questão da aula, da quantidade de aula, o João fez um quadradinho aí, né? Ele fez uma tabelinha. Passa aí, João, a tabelinha novamente, explicando como é que funciona, né, a quantidade de aula. Então, no primeiro bimestre, lá, quem tem uma aula por semana e quem tem 6 aulas por semana, tem um númerozinho aqui. Eu acredito que vocês devam confiar nessa tabela, porque a gente usou o calendário e como se esperava essa quantidade de aula aí dentro de todo o calendário que já tinha sido alterado pela SEDUC e tal. Lembrando que em agosto teve aquela semana, tá? Então tudo isso já está incluso aí, pessoal. Então confie nessa tabela aí e pode usá-la, sem problema nenhum. Professora Leila. Oi, Renato, bom dia. A minha dúvida já foi tirada aqui. Era a respeito da quantidade de aulas, eu já consegui sanar minha dúvida. Obrigada. Então, aproveitando e respondendo, professora Maria, a sua pergunta foi o seguinte: o que colocaram nos dias? Hoje, particularmente, é conselho quarto bimestre. Amanhã, no diário, você pode colocar que continua a recuperação dos alunos, né? Semana de recuperação intensiva e tudo mais. E no dia 23 é conselho final do quinto conceito. Bem, então eu não sei como é que isso vai se apresentar na sede, eu não tenho ideia como isso fica para vocês, mas aí vocês podem escrever entre hoje, reunião do quarto bimestre, conselho do quarto bimestre, no dia 23, conselho do quinto conceito, e no dia 22, a continuação das atividades de recuperação dos alunos. Não tem problema nenhum de escrever isso lá. O Maior ainda está com a mão erguida, você quer falar alguma coisa?
Então, só reafirmando, então, a situação. Todo mundo fez lançamento de nota, a gente já está organizado aqui, só para verificar a questão da justificativa e o quinto conceito, para você não colocar ninguém reprovado ainda. Isso será decidido posteriormente, numa reunião de conselho de classe em janeiro. Tudo bem? E aí, no dia 23, quarta-feira, quando nós vamos fazer, ou melhor, quando iremos fazer a reunião do quinto conceito, eu não vou passar aluno por aluno, mas eu vou me dedicar àqueles alunos que estão indicados aqui para recuperação. Isso vai estar indicado, vai sair uma lista, tudo bonitinho, pós-reunião, né? Mas primeiro vai ter a reunião só para afirmar as situações aí. Lembrando que os professores, junto com o conselho, os professores do conselho, poderão decidir algumas situações aí, tanto na reunião agora do dia 23, como posteriormente. A gente só vai explicar mais uma vez como vai ser o plano de recuperação, e aí, na prática, ninguém sabe se de fato isso irá acontecer aqui nessa região, até porque ainda tem um decreto do prefeito impedindo aulas, atividades na escola na cidade de Ubatuba. Em outras cidades isso já não tem mais problemas, tá? Mas aqui temos. Tudo bem, Robson? Oi, Renato, só para reiterar aqui, você tinha falado que ainda a gente precisa passar aí para assinar a atribuição. Isso aí precisa necessariamente ser dia 23 ou posso ir amanhã, se for o caso? Não, precisa estar pronto, só preciso que assinem. Qualquer Beleza. dia. Porque de restante até eu já assinei dia 17, né? Então tá joia. É só essa minha dúvida. Obrigado. Então, tá tranquilo, que é bem rápido, tá? Então, lembrando, os professores que já tiveram aula atribuída, até aqueles que não tiveram, mas já passaram pelo processo de atribuição, que a sede aqui na escola, precisa vir assinar as atribuições, tá? Então, os professores efetivos, os professores categoria F. As atribuições que foram feitas pela diretoria de ensino, não precisa vir assinar, tá? Agora, as atribuições que foram feitas na escola, a gente precisa de assinatura. Lembre também o seguinte, professores Fs aí que ficaram sem aula, também precisa passar aqui na escola para assinar para assinar a ata de que não teve aula. João, você quer dizer alguma coisa? Não. Obrigado. Tá? Eu vou mandar para vocês em instante a resolução 95, e aí já adianto o seguinte, os professores que continuarão na unidade escolar, né, aqueles que já sabem que continuarão, leiam a resolução 95, entendam como ela irá funcionar, bem, para posteriormente conversa e discussão quando vocês estiverem aí no replanejamento, ou planejamento em janeiro, bem? Então eu vou mandar, vocês tomem cuidado para o que vai acontecer. Eu não sei, né, nós, como eu já disse, não temos garantia se de fato irá acontecer, mas tem uma resolução indicando como as coisas poderão acontecer. Então, fique esperto aí em todo esse funcionamento. E aí, no dia 23, quarta-feira, vamos tratar só daqueles alunos que ficaram para recuperação. Ninguém está reprovado ainda, é só questão de recuperação, até porque ele tem chance posterior aí. Tudo bem? Tudo certo aí? A gente pode encerrar, então, a reunião. Que horas vai ser quarta-feira, Renato? Vai ser o mesmo horário, às 10. Ou vocês querem mais cedo? Podemos discutir isso aqui também, né? Vocês querem às 10 ou a gente adianta aí? Às 10 tá ótimo. Tá bom, às 10. Não, tudo bem. Valeu, só para saber. Às 6 horas da manhã, Renato. 6 da Para manhã. mim poderia ser às 6, às 7, mas já que decidiram às 10, vai ser. Às 6 horas não dá. 6 horas ainda estou em casa. Leila, está com a mão erguida, quer dizer alguma coisa? Quero. Renato, para mim assinar as atas e a papelada que eu preciso assinar, tem que agendar o horário, né? Precisa avisar. Só avisar, ó, vou passar aí para assinar as coisas, que a gente já deixa tudo organizado. Tá bom, e pode ser a partir de hoje, se eu quiser, ou tem uma data específica? Pode sim, eu vou abrir a escola, né, estarei recebendo todo mundo até o dia 28, tá? Mas se você quiser passar aqui hoje, no dia 28 é o data limite aí, para passar aqui e assinar essas coisas. Tá,
Mas se eu passar hoje à tarde, por exemplo, para assinar alguma papelada, eu vou precisar retornar depois do conselho para assinar mais alguma coisa? Não, vai estar tudo certo. Acredito eu que está tudo certo. Ah, então tá bom. Qual que é o horário da tarde? Até que horário vocês ficam? Ah, lembrei, a gente está, devido ao decreto, que eu não vou lembrar o número agora, que saiu na sexta-feira, a gente está funcionando das 8 às 5 agora. Tá bom. Tá Bem? bom, Renato. Tá Beleza. ótimo. Muito obrigada, viu? Nada. Edmila? Posso chegar aí em meia hora? Tranquilo, tá vazio aqui. Beleza, tô indo aí, chegando. Tem tempo ruim. Pessoal, então é isso. Se tudo der certo, quarta-feira é nós aí. E a gente termina de acertar os detalhes aí. Certo, João? Certo, povo? Então, tira aí. Pode parar de compartilhar essa tela aí, para a gente poder ver algumas caras. Opa! Pô, todo mundo tá bem, pô. Nossa, Daniel, você é branco pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. É o contraste do fundo aqui. Tô num lugar muito iluminado, cara, aí fica ruim esse mesmo. Ah, entendi. Beleza, então, pessoal. Então, aquele abraço, todo mundo fique bem aí. Na quarta-feira a gente se vê. Tá? Qualquer dúvida, qualquer situação, chame. O WhatsApp da escola está funcionando, o telefone da escola está funcionando. Até às 5 horas da tarde, vamos atender todo mundo sem problema nenhum. Então, vamos deixar tudo certo para a gente poder respirar em paz. Ah, acabou, porcaria. Para sofrer só depois de janeiro, né? E aí, João? Bom dia, esse gente. efeito Tchau. alucinótico aí. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia. Mas... Tchau, gente. Tchau. Não ouvi, Não, já vou desligar. Falou então, Tchau. pessoal. Tchau, Renato. Tchau, João. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau para todos. Beleza? Um abraço. Falou. Amém. Era isso.